Glória a Deus, nós queremos nesta tarde saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e em nome de Jesus convidá-los a se colocarem em pés. Nós vamos então iniciar nesta tarde este culto, irmãos, de louvor e de gratidão a Deus e também celebração do batismo. Eu vou convidar aqui o pastor Pedro, ele vai estar passando aqui, vai estar iniciando com uma oração. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, oramos a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos na sua presença, nessa tarde maravilhosa, onde viemos aqui com o objetivo primeiro de te adorar, aleluia, te glorificar, te exaltar, te enaltecer, te bendizer, porque o Senhor continua salvando, transformando, batizando com o Espírito Santo, e nessa tarde nós vamos ver, Senhor, o resultado da pregação do Evangelho, através, Senhor, aqui dos nossos irmãos que vão descer as águas. Já abençoa cada um, Senhor, para aqueles que ainda não são, batiza com o Espírito Santo, aleluia, como cumprimento da tua promessa, e abençoa tudo que será feito aqui nessa tarde, pastor Fabiano, toda a equipe que vai trabalhar, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmão. Sente, vamos adorar a Deus junto com o pastor Oswaldo, hino 447 da nossa harpa cristã. Pastor Oswaldo vai passar aqui, vai estar junto com a igreja, adorando e louvando o nome de Jesus. E adore a Deus nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, eu chego lá, irmãos, nessa tarde, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. 447, nascer de novo. Vamos cantar com alegria. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus, marchas para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás.
Eis que Cristo vem, tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Glórias a Deus, aleluia. Quanta promessa, aleluia. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O evangelista Alex vai passar aqui, vai fazer uma leitura em Lucas, no capítulo de número 24, do verso 28 ao 36, melhor dizendo. Lucas 24. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Lucas 24, do 28 ao 36. Todos acharam? Amém? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, por já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, e partiu e lhes deu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns aos outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, e o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como lhes foi concedido no partir do pão. Amém, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos, Senhor, por esse dia, e esse é o dia que o Senhor fez e o Senhor nos concedeu, por essa tarde em que nós vamos participar, Senhor, acompanhar esses queridos irmãos que estão descendo as águas, cumprindo, Senhor, o teu grande mandamento. Para nós como igreja, nós te louvamos, porque sabemos que a salvação vem do Senhor, e é o teu Espírito Santo que tem falado, tem trabalhado, tem transformado o coração desses queridos irmãos, e eles tomaram esta gloriosa decisão de cumprir o seu mandamento, e nessa tarde estão aqui. Então nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, e pedindo uma vez mais que a tua presença esteja conosco aqui, Senhor, em cada louvor cantado, na tua palavra que vai ser ministrada. Somos a tua igreja, e nesse dia, Senhor, crescendo um pouco mais debaixo da tua poderosa mão. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sentem, irmãos, nós com muita alegria nesta noite, nesta tarde, irmãos, queremos apresentar os nossos pastores, os irmãos que estão conosco aqui.
E eu quero iniciar aqui pela plataforma, apresentando nosso pastor presidente da Assembleia de Deus de Caxias do Sul, e a sua esposa, a irmã Raquel. É sempre uma alegria tê-los conosco, recebê-los nesta oportunidade. Na pessoa do pastor Joel, todos os demais companheiros e irmãos que estão aqui, pastores, evangelistas, os nossos irmãos que vão ser os oficiantes nesta oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. E também, de uma maneira muito especial, queremos saudar todos estes irmãos que nesta oportunidade vão descer as águas batismais, confessando publicamente o que Jesus já fez no coração de vocês. Então, todos são muito bem-vindos para juntos adorarmos e louvarmos ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos alguém que está nos visitando nesta tarde, quem sabe veio acompanhar algum querido que vai se batizar. Faça um sinal com a sua mão assim. Temos um querido ali, olha, muitas pessoas aqui também. Que bom que nesta tarde você está conosco, viu? Nós nos sentimos alegres, honrados pela tua presença. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a estar conosco quando houver esta oportunidade. Amém? Então vou passar a direção dos trabalhos ao nosso pastor presidente. Ele vai trazer as suas considerações, a sua palavra, aquilo que estiver na sua direção. Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor, louvarmos a Deus por esse momento tão agradável que Ele nos dá, que é estarmos reunidos aqui para assistirmos o ingresso desse grande número de irmãos e irmãs que estão ingressando nesse exército celestial que caminha rumo aos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos saudar a todos os nossos obreiros que estão aqui, e em especial os discipuladores, viu? Hoje é um dia de festa para vocês. Tem que ser um dia muito alegre para vocês, que discipularam, que trabalharam, que conseguiram trazer esses irmãos ao conhecimento da palavra de Deus, e eles entenderem o projeto de Deus na vida deles, o que é o batismo, essa ordenança bíblica, não é? O que o Senhor ordenou, nos mandou ir e batizar, não é? E nós estamos cumprindo com esse ide do Senhor, e você é parte deste trabalho. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos discipuladores que estão trabalhando. Vale a pena, viu? Continue, não pare. Amém? Eu queria perguntar aqui, o pastor dos nossos irmãos haitianos está aí com nós? Por gentileza, querido, tome um lugar conosco. Nós temos 5 irmãos haitianos, não é, que estão descendo as águas do batismo, e isto é uma alegria para nós, esse trabalho que está sendo feito pelos nossos irmãos, que estão ali realizando os cultos no seu idioma, nos seus dialetos, não é? Aleluia, Deus abençoe, seja bem-vindo, né? Aleluia, estando conosco, nos sentimos honrados com a presença de vocês. Amados, eu quero apenas deixar aqui um texto bíblico que nós cantamos, aleluia, sobre o batismo, né? O caminho é estreito e a porta é também, não é? Mateus capítulo 7, versículo de número 12, especialmente para vocês, queridos, que diz assim: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. O Senhor convidou vocês, não para caminhar um caminho largo, não para caminhar um caminho que, usando o nosso linguajar bem popular, um caminho que vale tudo, que pode tudo. Não, o Senhor nos chamou para caminhar um caminho estreito. Aleluia. Mas Ele mostrou aqui a diferença dos dois caminhos. O caminho largo, o caminho que muitos estão apresentando por aí, o caminho das facilidades, o caminho que tudo pode. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E nós não estamos caminhando para a perdição, nós estamos caminhando para a salvação. Aleluia! Então ali o caminho é largo, a porta é larga, né? E quando a porta é larga, o camarada passa até atravessado. Mas disse aqui Jesus, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. A porta tem que passar um por um. Não passa um montão de gente junto, um por um. Porque essa porta, Jesus disse, eu sou a porta. Essa porta é Jesus, e é por isso que nós entramos por ela, é por isso que vocês escolheram entrar nesse caminho. Aleluia. A expressão, ele diz, apertado, porque é um caminho de renúncia. O caminho largo vocês largaram, não é? Lá podia mentir, podia fazer tudo que o capeta queria, não tinha problema. Agora aqui o caminho é um caminho de renúncia, é um caminho, mas é um caminho com objetivo. É um caminho que nós estamos vendo e sabemos aonde vamos chegar. Qual é o nosso objetivo? E essa tarde, ao amigo que está aqui, vai ser te dado uma oportunidade também de você escolher qual o caminho que você quer trilhar, aonde você quer chegar, aonde você quer terminar a sua estadia. Todos nós, um dia, chega o final da nossa carreira. Hoje de manhã eu estava ali no sepultamento da irmã Dalva, e olhando como é a vida do ser humano, e todos nós, se Jesus não vier logo, caminhamos para esse final. E ali, qual será o tamanho da porta que nos espera? Qual será o tamanho da porta que estará nos esperando ali? Se a porta estreita, vamos ouvir uma palavra que diz assim: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas se a porta que estiver nos esperando for a larga, vamos ouvir uma sentença dizendo: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então eu quero deixar para vocês essa reflexão em nome de Jesus, amém? Dando boas-vindas mais uma vez a todos os nossos já irmãos, não é? Porque vocês estão aqui fazendo a sua confissão pública de fé, não é? Um grande número, graças a Deus, é uma congregação, não é? Hoje se batiza uma congregação. Deus o abençoe. Pastor Fabiano, obrigado pela oportunidade, Deus o abençoe.
Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 456, em nome de Jesus. Nós vamos convidar as nossas irmãs, elas vão passar aqui, nós vamos estar recolhendo uma oferta voluntária. Os irmãos que sentirem no coração, nós não cobramos, é voluntário. Aquele que desejar fazer, faça com alegria, sabendo que Deus abençoa quem contribui. Nós vamos pedir ao Jonas, por gentileza. Jonas vai passar aqui, vai estar orando e depois vai estar cantando 456. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te glorificamos nesta tarde, na beleza da tua santidade, Senhor. Agora abençoe os ofertantes e dizimistas da tua obra, Senhor, para o bom andamento da tua casa, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos, com alegria no nosso coração. 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou perdido réu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Glória a Deus. Ele nos abriu a porta, irmãos, e nos reconciliou através do seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Aleluia.
Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o pastor João Fernandes, que é o coordenador do discipulado aqui da cidade de Caxias do Sul. Ele vai estar trazendo então a sua palavra. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Sou coordenador do discipulado em Caxias do Sul e com muita alegria. Eu tenho a alegria de trabalhar com discipulado. A minha saudação ao pastor Joel, todos os obreiros e também essa igreja amada e também os novos membros. Vocês estão felizes? Olha só, e a maioria moços, pastor, né? É isso aí. Essa moçada aí, se Jesus tardar, irmão Antônio vai nos substituir e Deus vai usar eles e eles vão fazer melhor que nós, porque Jesus é maravilhoso. Como o pastor Joel já disse, nós queremos agradecer o trabalho dos nossos líderes de discipulados, não apenas líderes, mas nós também temos irmãs que lideram. Nós temos também esse trabalho feminino, discipulado feminino, né? Irmãs que, além de liderar o discipulado, elas são discipuladoras. E também agradecer aos pastores, os nossos pastores em Caxias, nossos obreiros são uma bênção. Alguns deles, além de pastorear igreja grande, ainda dedicam-se a fazer discipulado. E, como diz um pastor conhecido meu, ele diz, eu acho um pouquinho ele radical. Ele diz assim: Jesus mandou fazer uma coisa só, que foi fazer discípulos. E ele, teimoso, ele diz, e as igrejas estão fazendo muitas coisas que Jesus não mandou. Jesus mandou fazer discípulos. Então, Jesus escolheu 12 pessoas, dessas 12 pessoas, trabalhou 3 anos e meio com eles. Se nós fôssemos multiplicar em horas, daria bastante horas, não é? Transformou eles em discípulos e enviou apóstolos. E esses 12 discípulos fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos, que fizeram outros discípulos, e que veio 2 discípulos suecos, lá dos Estados Unidos para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que fizeram outros discípulos, e esses discípulos chegaram até nós, e agora nós continuamos como Jesus disse. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Uma vez discípulo, você pode fazer outros discípulos. O que é o discipulado? Discipulado não é um curso acadêmico. O discipulado é um irmão mais velho cuidando de um irmão mais novo. E existe também o discipulado no lar. Fiquei tão feliz, o mês passado, um irmão lá na igreja matriz, ele e o filho dele, adolescente, ele veio me procurar, um obreiro nosso lá, e disse, pastor João, eu queria 2 revistas do discipulado. Pois não. Uma do aluno e outra do professor. Pois não, irmão. O senhor vai discipular? Sim, eu vou discipular o meu filho. Então, já pensou, pastor? Que coisa linda, né? O pai discipulando o filho, a filha discipulando, ou a mãe discipulando a filha, e depois isso vai adiante. Então, que Deus abençoe, que nós possamos seguir firmes nesse trabalho, na obediência. Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aí vem a bênção. E aí estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, aproveitando essa boa oportunidade, nós estamos no mês passado e nesse mês com um dos trabalhos do discipulado, um braço do discipulado, que é o Ministério da Reconciliação. Todas as nossas igrejas estão convidadas a fazer o culto da reconciliação, o culto do amigo. Então, quem sabe você conhece um amigo que estava na igreja, parou, fique atento que o seu pastor vai anunciar o culto do amigo, você já vai orando por ele para trazê-lo na casa do Senhor. Que Deus abençoe, estou muito feliz por essa nova turma, esse novo rebanho que o Senhor tem dado à igreja de Caxias. Glória seja ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Graças a Deus. Vamos de pé, irmãos. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos orar e vamos ouvir a ministração da poderosa palavra do Senhor. Senhor Jesus, na Tua presença nós continuamos, Te agradecemos por esse momento na Tua casa, na Tua presença, em que os Teus filhos tomaram a melhor decisão que o homem, a mulher, o jovem pode tomar, que é descer as águas batismais e Te confessar publicamente como único e suficiente Salvador da sua alma. Agora, Senhor, usa o Teu filho, usa o Teu servo e continue falando conosco, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, saudamos aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, somos gratos a Deus, irmãos, por essa rica oportunidade de trazer uma palavra à igreja do Senhor num dia de batismo. Louvamos a Deus pelos nossos batizandos, né? Temos 4 ali do distrito, que Deus abençoe vocês, né? Uma igreja, como disse o pastor Joel, Deus abençoe o pastor Joel, os demais obreiros da casa do Senhor. Estamos felizes, irmãos, de estar aqui nesta tarde para a glória de Deus. Ontem à noite ainda eu estava indo ministrar uma palavra na nossa congregação Montes Claros, onde o pastor Ronilson atende, e o pastor Fabiano me mandou um áudio. Eu já estava indo para o culto para nós estarmos hoje trazendo uma palavra à igreja, aos irmãos neste lugar. Eu confesso que pensei em dizer não, pastor Fabiano, mas aí o Espírito Santo, ele nos constrange. Eu digo, eu nunca disse não para a obra do Senhor e para o Senhor, amém? E estamos aqui nesta tarde então. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem abrir em Lucas capítulo 24 e o versículo 13 e 14. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Diz a palavra: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Amém? A igreja podem tomar assento. Glórias a Deus. Nós vamos procurar ser rápidos, irmãos, e sucinto pelo nosso tempo, mas somos gratos a Deus. Eu estava, irmãos, quando eu recebi o convite do pastor Fabiano, eu volto a dizer, eu pensei até em dizer não, mas o homem de Deus que foi chamado pelo Senhor, ele tem que cumprir a vontade de Deus. E eu fui orar ao Senhor, o que nós diríamos à igreja nesta tarde.
E dificilmente acontece desta maneira comigo. Normalmente Deus nos fala, nos mostra uma palavra, mas à noite eu orei a Deus e eu dormi, pastor Fabiano, e eu tive um sonho com esta palavra. Deus me acordou, eu me acordei sonhando com este texto, com esta palavra, e o Senhor me alegrou o coração, e eu disse ao Senhor: muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu orei ao Senhor na madrugada e agradeci a Deus, porque o Senhor nos revelou esta palavra para este dia de batismo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois bem, irmãos, esta palavra, ela descortina-se aqui uns discípulos do Senhor que estão voltando a Emaús, eles estão vindo de Jerusalém, voltando para Emaús, entristecidos. Em algumas traduções vai dizer que eles estavam até mesmo depressivos, e muitos estudiosos até dizem que eles estavam discutindo e depressivos pelo fato de eles acabar perdendo o seu mestre. E nesta tarde eu quero ser bem objetivo com aquilo que Deus colocou no nosso coração esta tarde, aleluia. Quem sabe alguém teve percas nesses últimos dias que você acha irreparável. Esses discípulos haviam perdido o seu mestre, o seu Senhor, Jesus Cristo, aleluia, e eles estavam entristecidos, depressivos, estavam voltando aos seus afazeres normais e cotidianos no seu dia a dia, mas Deus tinha um propósito maior na vida deles, aleluia, e encontra eles no caminho, se apresenta a eles no caminho. Eu quero dizer a alguém que está aqui essa tarde, eu não conheço a todos, mas você, quem sabe, que está visitando, e é pela primeira vez que está entrando, quem sabe, num templo de uma igreja evangélica, e você vem sofrendo percas, e teve algumas percas nesses dias que você está vivendo, quem sabe perca familiar, percas financeiras, eu não sei qual é a perca que você teve, mas nesta tarde fica marcada no teu coração: o Senhor Jesus está vindo ao teu encontro, encontrar-se com você. Desde o primeiro momento que você adentrou essas portas, o Senhor Jesus está ao teu lado e está falando contigo, aleluia. São muitas circunstâncias que nos levam a nos entristecer. São muitas as circunstâncias nos dias que nós vivemos que nos levam até mesmo a enfraquecer. E eu digo isso até mesmo a obreiros, até mesmo pastores, até mesmo grandes homens de Deus, porque muitas das vezes, pastor Joel, as lutas são grandes, as adversidades, as afrontas são tantas, quanto um homem de Deus que muitas das vezes nós pensamos até em parar, estacionar e quem sabe até retroceder, aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre tem uma palavra de ânimo para a sua igreja, para os seus, aleluia. Ele faz uma pergunta: do que vocês estão discutindo? Qual é a razão dessa discussão e desse entristecimento, aleluia? E aqui um deles diz: mas você não sabe o que está acontecendo, o que tem acontecido em Jerusalém nos últimos dias? O grande embate que houve em Jerusalém, aonde o nosso mestre foi crucificado, Jesus havia sido morto, aleluia, mas o Senhor Jesus também tinha deixado uma promessa de ressuscitar, e Ele estava vivo ao lado desses discípulos. Muitas das vezes, quero pontuar, nós recebemos promessas de Deus, aleluia, mas as adversidades, as lutas, nós perdemos o foco,
foco, a direção daquilo que Deus já nos prometeu. Aleluia! A salvação é para hoje, está à nossa disposição. Quem sabe você estacionou, parou, se entristeceu, quem sabe por alguma coisa que houve no teu passado, na tua vida pessoal, mas o Senhor Jesus, aleluia, deixou uma promessa sobre a tua vida e marcou essa tarde aqui, neste encontro de batismos em águas, para dizer para você: a promessa ainda continua de pé. Aleluia! E quero dizer mais: quem sabe você desistiu dos teus sonhos, desistiu dos teus projetos, desistiu daquilo que Deus tinha designado para a tua vida pessoal e tua vida familiar e tua vida ministerial. Desistiu dos teus sonhos, os teus sonhos acabaram. Jesus, quando ele se apresenta a esses discípulos no caminho de Emaús, ele começa a ressuscitar os seus sonhos, as suas perspectivas de vida, aleluia, do seu ministério, daquilo que Deus já havia prometido. Aleluia, tem muitos sonhos que estão, aleluia, mortos, e nesta tarde Deus marcou para ressuscitar sonhos, projetos, aleluia, ministérios que estão parados. Aos nossos batizandos, Deus, aleluia, na sua onisciência, Ele sabia que vocês estariam aqui nesta tarde, aleluia, para descer as águas deste tanque batismal, e Ele está agradecido de cada um de vocês, mas é uma caminhada. No meio desta caminhada vocês vão encontrar muitos obstáculos, quem sabe algumas percas vão acontecer, mas fiquem com a promessa da palavra de Deus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e aquilo que Ele prometeu para a tua vida, para a tua família, vai acontecer. Não saia do propósito de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Esses discípulos estão decepcionados, eles estão enfraquecidos, pensando assim no seu coração: o nosso mestre morreu, os nossos sonhos agora falharam. Nós tínhamos um sonho de ter um grande homem, um grande reinado, um grande homem liderando sobre nós, e agora tudo fracassou. Aleluia. Muitas das vezes nós pensamos que o nosso Senhor nos abandonou, nos deixou no caminho, mas Ele está ao nosso lado, Ele está nos observando, e muitas das vezes falando conosco, mas o nosso ouvido e a nossa visão está ofuscada, e nós não conseguimos enxergar que o nosso Senhor está nos direcionando a voltar no início da onde nós paramos. Muitos pararam, retrocederam, mas o Senhor nesta tarde está te dizendo: volta do início, volta para Jerusalém, volta para a igreja, volta para a casa de Deus, volta a louvar o nome santo do Senhor, volta a pregar a palavra. Quem sabe eu falo com alguém aqui que pregava, que ministrava, que adorava o nome do Senhor, mas as lutas vieram e você desistiu da caminhada, quem sabe perdeu coisas nesta caminhada, mas o Senhor é Deus que restitui. Aleluia. Tem sonhos que Deus está ressuscitando aqui esta tarde. Aleluia. Deus quer fazer com que você lembre da promessa que Ele fez. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele já havia dito aos discípulos que Ele iria morrer, mas Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Um problema que nós deixamos de crer na palavra de Deus muito facilmente. Qualquer vento, qualquer problema que passa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, muitas das vezes até culpamos ao Senhor.
mas nesta tarde o Senhor quer falar conosco. Te anima, Ele está do teu lado, aleluia, dizendo para você que as promessas ainda estão de pé, e é tempo de salvação na tua casa, na tua família, para os teus. Então erga a tua cabeça, que o Senhor Jesus, Ele te encontrou no caminho deste batismo, para falar contigo nesta tarde, que Ele não errou quando disse para você que você é um escolhido dele, que você é uma escolhida dele, para fazer uma obra específica na face desta terra, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Amandará. As nossas carnes tremem, porque estamos diante de uma pleide de obreiros, pregadores da palavra de Deus, pastores, mas não podemos nos intimidar. Quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, aleluia, não podemos retroceder, não podemos voltar atrás, não podemos desistir dos sonhos. Nós temos que, mesmo de joelhos, aleluia, caminhar, aleluia, mesmo que de arrasto, andar chorando e cantando no caminho. Temos a convicção que nós vamos voltar com os nossos feixes, aleluia, com a nossa colheita. Deus, aleluia, não desistiu de você. Erga a tua cabeça. Quem sabe você entrou aqui depressivo, mas no passado algumas igrejas me feriram, no passado algum líder me feriu, eu perdi um grande líder que andava ao meu lado, e o meu ministério ficou fracassado no meio do caminho. O Senhor Jesus está aqui esta tarde dizendo para você: Ele não desistiu de você, Ele não desistiu do projeto, Ele continua apostando na tua vida, aleluia. Levanta a cabeça, aleluia. Deus continua te amando, Deus continua apostando na tua vida, Deus continua apostando na igreja, Deus continua apostando nos sonhos da igreja. A igreja em Caxias do Sul, quem sabe alguém olha lá de fora e tem dito assim: esta igreja, aleluia, vai fracassar, mas isso é sonho de Deus, é promessa de Deus. Essa igreja vai triunfar para a glória do Senhor Jesus. Emanaiassé, Iamandaiassé. Alguém olha para nós e diz assim: quem sabe esse aí não tem jeito, esse aí não vai, esse aí não consegue. Na nossa força nós não vamos mesmo. Nós só podemos alguma coisa é com a presença de Deus no caminho dessa trajetória que nós temos andar na face desta terra, aleluia. Esses discípulos, foi feito menção aqui, eles dizem na palavra: não ardia nos nossos corações quando Ele falava conosco. Quando eles reconhecem que Jesus está falando com eles, Ele diz: não ardia nos nossos corações quando esta palavra vinha direcionada à minha vida, ao meu coração. Quem sabe o teu coração está ardendo aqui essa tarde, com o desejo de voltar para a casa do Pai. A você que parou, que desistiu da caminhada, que está distanciado, o Senhor te chama, o Pai te chama nesta tarde, aleluia. E quem sabe você está dizendo no teu coração: mas não ardia no meu coração, naquela tarde de batismo, um desejo tão forte de voltar a congregar, de voltar a cooperar. Pois é o teu Deus que está falando contigo nesta tarde. Volte a fazer aquilo que Ele determinou para a tua vida. Se Ele te chamou para adorar, adore a Ele. Se Ele te chamou para pregar a palavra, pregue a palavra, aleluia. Estude, dedique-se a ela, mas pregue a palavra. Glórias a Deus. Uma turma de 56, 59 irmãos, 56, aleluia, que estão descendo as águas. Isso aqui é mais do que motivo suficiente para você tomar uma decisão hoje.
não deixar para o dia de amanhã, você que parou, ou até mesmo você que ainda não teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, já ouviu falar de Jesus, já conhece Jesus através de religiões, mas o nosso Senhor, Ele está acima de religiões, Ele é a própria religião, aleluia, porque é o único que religa o Deus com o homem, aleluia. Eu quero fazer uma oração, não quero ser extenso, quero orar pela tua vida. Você que chegou aqui esta tarde e tem sonhos de Deus, e está passando por um processo de percas, e perdeu a visão daquilo que Deus tinha para a tua vida, para você a primeira oração que eu quero fazer nesta tarde, eu convido a igreja a se colocar em pé. Glórias a Deus. A Bíblia diz que não é pelo muito falar, mas é pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Aqueles que têm uma chamada de Deus, e que estão com percas, e pensaram até em desistir, em abandonar, em abortar aquilo que Deus tem para a tua vida, coloque a mão no teu coração, e se porventura alguém ainda não tomou uma decisão de servir a Jesus, e nesta tarde está tomando uma decisão, nós queremos conhecer você. Quem sabe você está tomando uma decisão agora, levante a tua mão para que a igreja conheça, para que nós possamos orar pela tua vida, para que você saia daqui, aleluia, uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia, tomando uma decisão que no próximo batismo possa ser você descendo as águas. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por obreiros, por homens de Deus e mulheres de Deus, que quem sabe tiveram percas, desistiram da caminhada, estão estacionados na fé. O Senhor vem de encontro à tua vida nesta tarde, e diz para você, Ele não desistiu de você. Volte correndo para Jerusalém, para a igreja. Coloque a mão no teu peito, nós vamos estar orando com a permissão do pastor, amém? Pastor Joel vai estar orando? Pastor Joel vai estar orando pela igreja, aleluia. Você, fique atento que Deus ainda vai falar conosco. Aleluia. É uma oportunidade que o Senhor te dá, é entre você e Ele. A decisão é entre você e Ele, aleluia. E a decisão que você tomar esta tarde, a Bíblia diz que há um memorial, tá? Há um registro no céu, vai ficar registrada nos céus, amém? Oramos ao Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, doador de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, é pela autoridade do teu nome e o poder da tua palavra, que nós estamos aqui nesta tarde, intercedendo por essas pessoas, por este homem, por esta mulher, por esses jovens, que estão tomando uma decisão na sua vida. Senhor, esse particular é entre ti e Deus. Agora, Paizinho, glorifica o teu nome na vida desse teu filho, Senhor. Pai, dando força, dando graça, dando autoridade divina. Ah, Senhor, aquele que está enfermo, restaura. Levanta, Senhor, por amor do teu nome. Pai querido, tu és maravilhoso, Senhor, para fazer obras grandes e gloriosas. Pai, estende a tua mão para salvar, libertar, perdoar, transformar, meu Senhor. Eu creio na tua grandeza. Pai, nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Sentem, por gentileza. Nós vamos passar ao juramento coletivo com os batizandos, mas eu quero só deixar aqui algumas observações para o bom andamento do batismo, que daqui mais alguns instantes já vai se iniciar. Irmãos, nós vamos
pedir a gentileza que os irmãos não saiam do seu lugar. Não é permitido que você venha bater foto aqui na frente, certo? Você pode se levantar e bater foto daí onde você está. Nem aqui, nem na rampa, porque às vezes a gente diz na frente do tanque, daí os irmãos vão na rampa. Não, nem na rampa e nem na frente, porque isso dificulta. Os irmãos vão bater fotos, está aí todo o pessoal da mídia preparado para bater foto, e depois as fotos são postadas no site e disponibilizadas aos irmãos, tá? Então, está sendo transmitido esse culto também, os irmãos podem depois, vai estar na página da AD Caxias, está ali, o culto todo do batismo, todos os batizandos está lá já preparado, todos eles vão ser filmados, vai ser batidas fotos, então para que ande de forma organizada, porque Deus gosta da organização, viu, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vou pedir que os senhores e senhoras batizandos se coloquem em pés. Nós temos 56 e os irmãos ali também. Aí, está aí. Eu vou falar e vocês vão repetir o que eu vou dizer. Levantem a mão direita. É um juramento. Vocês não vão fazer para mim, nem para o pastor Joel, nem para a igreja. É vocês e Deus. Lembre-se do que vocês vão prometer, daquilo que vocês estão empenhando a palavra de vocês agora diante de Deus. Eu prometo. Forte, irmãos. Eu prometo. Diante de Deus. E de Jesus Cristo. Do Espírito Santo e da Igreja. Ser fiel ao Senhor. Todos os dias da minha vida. Eu prometo amar a Deus. E o meu próximo. Dar bom testemunho de fé. E permanecer obediente diante aos ensinos da palavra de Deus. Eu prometo permanecer na comunhão da igreja, na participação da ceia do Senhor, nas orações, e me guardar em santidade para a vinda do Senhor. Vamos de novo, que esse final aí. E me guardar em santidade para a vinda do Senhor. Amém? Então sentem. Glória a Deus. Nosso secretário Clodoaldo vai estar passando aqui e vai estar então procedendo a chamada dos nossos irmãos. Antes disso, nós vamos bater uma foto. Se coloquem de pé, o pastor presidente vai bater uma foto com vocês agora. Pode ficar todos juntos ali, ó. E a irmã já está preparada para bater a foto. Glória a Deus. Um registro que fica, irmãos, em nome de Jesus. Os candidatos podem tomar assento. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nessa tarde, então, vamos estar conduzindo os candidatos ao batismo. Temos 56 candidatos, então. Até os pastores terminarem de se colocarem ali. Então, vamos começar. A irmã Edna Moraes de Oliveira já está descendo o tanque batismal lá. E o irmão Valdair Nas dos Santos também já está descendo ao tanque batismal.
aos outros candidatos. Entra por aquela porta ali, sai por trás do corredor, já vai sair aqui na frente do tanque, certo? Vai ter os 2 irmãos que vão auxiliar vocês lá daí. Conforme eu for chamando o nome, vocês vão se levantando e indo pela porta lá. Moacir Rodrigues, Emily Lucieto Rodrigues, Manuela Maximovic e Raíssa Alves Focouters. Segundo a vossa confissão de fé e o grande mandamento do Mestre, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Simone de Oliveira Paim, Maria Janaína da Paixão dos Santos, Adão Volney dos Santos, Mauro Tedesco, Daniel Ferreira Caetano, Elivane de Cássia da Costa dos Santos, Samuel Cabral Kechenski, Sara Gabriela Bueno da Silva e Daniele Mota. Everton Gabriel Padilha, Sofia Andréia dos Reis, Newton da Silva, Isabelle Gonçalves Vieira, Maria Eduarda Finger, Ana Beatriz da Silva Bastos, Davi da Silva Bastos, Josefina Xavier Ambrosini Lira, Nathalie Rise de Moura, Débora Vitória Torres da Silva e Joabe Gonçalves Cruz. Yuri Silva da Fonseca, Cruz Manuel Macápio Pérez,
Enode Maturin, Jean Lode Ulisses, Welson Alexandre, Persilene Silvanus e Rony Dumas. Segundo a vossa confissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eric Mateus Rosa de Campos, Priscila Oliveira da Rosa Silva, Adam Isaac Ribeiro da Silva, Echere de Freitas Rosário. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Segundo a vossa confissão de fé, pelo mandamento do Mestre, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Idamara Vidor Delfos, Grace Portela, Tuane Viana Braga, Ismael Vicente da Silva, Segundo a vossa confissão de fé, o grande mandamento, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías Garcia Cavalheiro, Bruna Artismo da Rosa, Érica Ecker Velho, Arthur Silveira, Aline Guedes Cardoso, Vitor Luiz de Paula Rodrigues, Ágata de Paula Rodrigues, Amanda Vieira de Souza e Eric dos Santos Rodrigues. Segundo a vossa confissão de fé,
Ivan Oliveira, Maiker Natan Valves, Wagner Pellegrini Gomes, Juliana Viganó dos Santos, José Gilmar Machado e Adelar Zirtes. Conforme a vossa confissão de fé, o grande mandamento do Mestre, nós o batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme a vossa confissão de fé, pelo grande mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora,
Glória a Deus. Nós vamos então partir para o encerramento do nosso batismo. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que foram os oficiantes do batismo nesta tarde. Pastor Enoar, o Jackson e o nosso irmão. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ao nosso pastor presidente que esteve conosco, pastor Joel, a irmã Raquel, a todos os obreiros, aos nossos músicos ali do Fátima, queremos deixar o nosso agradecimento ao Wilson e também ao Mateus Levi, que liberou, permitindo que eles estivessem conosco esta tarde. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, a todos os batizandos, alguns estão aqui, outros no vestiário, mas vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Lembre-se, hoje à noite um grande culto, irmãos, cada setor, cada distrito, cada congregação tem um culto. Não deixe de ir naquele local adorar ao Senhor Jesus, amém? Vamos orar e eu vou pedir então, logo após a oração, nosso pastor presidente vai estar então nos dando a bênção apostólica e encerrando o culto. Eu vou pedir então para o Elon, por favor, passe aqui e nos despeça. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Pai querido, queremos Te louvar e glorificar o Teu nome, por tudo que nós podemos ver, Pai, assistir nesta tarde, essas 56 almas, Senhor, que têm descido as águas, ali confessando a Ti como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Pai, continua abençoando, dando crescimento a esta obra em Caxias do Sul, que nós possamos continuar ganhando almas para o Teu reino, Senhor amado. Abençoa cada um presente nesta tarde, que entrou aqui enfermo, receba a cura, a bênção, a vitória, Senhor amado, o toque do Teu Espírito Santo. Vai abençoando a cada momento, Pai, nossos cultos e nossas igrejas, que a glória da segunda casa venha a ser maior, Pai, e o Senhor possa movimentar cada dia mais vidas, Pai, para o Teu reino nós possamos ganhar, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós. E nós dizemos amém. Cumprimente o irmão que está do teu lado, não te apresse, saia com tranquilidade.